gravação dela, só para a gente ter como arquivo aqui na associação também, né? Marciano, acho que é o teu WhatsApp ele que tá dando barulhinho, né? Aparece aqui pra gente. Mas eu vou pedir para vocês Eu, deixarem sempre o eu microfone. acho que... Deu certo? Peraí que eu vou desligar a internet aqui do celular, que aí ele desconecta do... Pronto, Ok. agora tá Eu tranquilo. vou, então iniciar a gravação. A gente vai deixar ela depois disponível só para os nossos associados, né? E eu vou pedir então para que todo mundo Uhum. deixe o seu microfone desligado. Eu só vou chamar inicialmente o Eduardo Cousani, que auxiliou a fazer essa, essa palestra. E a gente daqui a pouco deve ter mais pessoas entrando, vai ter até uma turma participando, que é a turma do TMA e de Campos Novos, o Sidney acabou de entrar. Então, e depois a gente vai disponibilizar para o pessoal. Eduardo, tá contigo. Boa noite. Boa noite. Queria agradecer o José e a Gemar, né, a disponibilidade. Sentamos juntos essa semana aí para a gente tentar trazer o melhor aí para o pessoal, né? É uma palestra bem interessante. Só na minha conversa com ele lá eu já aprendi bastante coisa, né, José? E eu acho que essa troca é sempre bem importante. Se coloco à disposição aí também, se precisarem de alguma coisa, estou à disposição. Tá bom? Um abraço. Ok, obrigado. Então, Marciano, tá contigo. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, né, de palestrar aqui para o pessoal do NEA. A gente realmente fica muito feliz em ter parceiros como vocês. E a palavra, então, é sua. Fique à vontade para iniciar a palestra. Ah, legal. Boa noite a todos aí, os amigos. Antes de iniciar aqui, já tá na tela de vocês aí a apresentação, Tony? Tá tudo certo aí? Isso, está aparecendo. Bom, então, pessoal, muito boa noite, né? Mais uma vez, eu sou José Marciano, aí sou o responsável técnico pela Viemar. Estamos muito honrados em poder estar junto com vocês nessa parceria que a gente está construindo. E como o Eduardo já comentou, né? Nós tivemos essa semana juntos lá, dando uma alinhada ali nos assuntos da palestra, para deixar ela mais um pouco atrativa, tecnicamente falando e tal. Então, a VMware é um produto aí que vocês já trabalham, já conhecem, mas sempre tem algumas orientações, informações, algumas dicas aí que a gente vai tentar aqui passar, né? Eu creio que tem muito mais a aprender com vocês aqui. O Eduardo até falou que aprendeu comigo ali. Eu aprendi muito mais do que eu posso ter ensinado, mas é importante essa troca, né? Então, por isso esse momento aqui muito importante. Bom, falar um pouquinho da empresa aqui rapidamente, tá? A gente, na verdade, relembrá-los, né? Porque acredito que vocês já receberam até essa apresentação que nós fizemos alguns dias atrás, um pouco mais comercial, mas algumas informações é sempre bom relembrar. A Viemar é uma indústria 100% nacional, tá, pessoal? Então, para aqueles que talvez não conheçam tanto a marca, ela não é um produto importado, é um produto nacional. É feito também na região sul, porém no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, tá? Então, nós hoje produzimos aí toda a parte de suspensão em direção no que se diz respeito a articulações, né, pivôs, terminais, axiais, são 14 produtos aí que compõem a nossa família de componentes, tá? Para todo o sistema de direção, suspensão e também nós temos agora uma linha nova, que é a linha de freio também. A gente não vai falar muito sobre freio, na verdade a palestra ela está totalmente feita tecnicamente aí sobre a parte de suspensão e direção, tá? Mas apenas para informação, nós também temos uma linha de freio que eu vou estar mostrando para vocês aí mais adiante. O foco sempre é a reposição no aftermarket, tá? Nós tivemos visitando até algumas oficinas hoje. Nós tivemos nenhuma aqui, acho que em São José, foi até um questionamento que surgiu ali do Gustavo, tal, se a gente fornece para alguma montadora, e a Vimar optou por não fornecer, né, por questões
de negócio mesmo, por ter uma flexibilidade, por ter uma diversidade, uma maior no mercado da reposição, está fazendo sempre novos lançamentos e está sempre trazendo algumas soluções para o mercado aí, que depois eu vou estar apresentando. Essa nossa linha de freios que eu comentei, então, nós lançamos em novembro a linha de pinça de freio, tá voltado aí mais nesse primeiro momento para o nicho de caminhonetes e utilitários ali. Então, hoje aqui na região de vocês, no estado de Santa Catarina, nós já temos 2 distribuidores que são grandes parceiros de vocês, né? A Scherer, né, que é uma distribuidora, e também temos na Alto Pratense. Então, essas 2 distribuidores trabalham com a nossa linha de pinça de freios aqui no estado, tá? Então, os amigos que trabalham com caminhonetes e com utilitários, fica essa dica. Na parte técnica, produto, da qualidade, a VMAR então, foi a primeira empresa a conseguir essa certificação obrigatória do INMET em 2014, ali para pivô, né, por ser um componente da parte de suspensão, tá? Mas a VMAR foi a primeira. Aqui alguns números, né, que nós já víamos para reforçar aí, são mais de 500 mil de peças mês. Nós temos, essa semana, nós anunciamos uma área de 30 e poucos mil metros quadrados. Ela está indo para Viamão, que é um município ali também de próximo ali a Porto Alegre, tá? Dá uns próximo, sim, né? Dá uns 15 quilômetros, mais ou menos, 20, para uma área de 105 metros quadrados. Então, nós vamos ter uma ampliação fabril muito importante para o mercado, trazendo novas linhas, tá? Linha pesada, nós vamos entrar, bieletas e outros componentes aí que nós ainda não temos no nosso produto. Nós temos aí um amplo portfólio, inclusive hoje eu enviei até para alguns contatos aí que eu já tenho do NEA, os lançamentos que nós fizemos hoje foram 25 lançamentos, então toda a linha desses veículos mais novos aí, da linha Volkswagen, Fiat, Argos, Nivus, todos esses veículos, nós já fizemos lançamento de componentes de suspensão e de direção também, tá? Aqui é a nossa planta fabril, né? Então hoje, como eu havia comentado na apresentação anterior, nós temos aqui esses pavilhões que vocês estão vendo. Além desse, nós temos mais 2, né? Por isso que dá em torno de 30 mil metros quadrados, que nós temos um em Caxias, que é uma fábrica que chama RHD, nós compramos ela, hoje ela pertence à VMAR, não existe mais a RHD. E também temos uma fábrica em Novo Hamburgo, que é a fábrica de borracha, porque hoje toda a borracha que vai no produto VMAR, a fabricação é própria, tá? Então, isso trouxe para nós um salto muito importante na questão da qualidade do nosso produto, né? Que garantindo uma vedação melhor, a gente consegue aí ter no nosso produto um desempenho mais durável, tá? As parcerias que nós temos aí com as competições automotivas, sendo fornecedor técnico, oficial da Stock Car e também da Mercedes Challenge. Na Stock Car nós fornecemos a linha de barra de direção, tá? Então, hoje, todos os veículos da categoria lá, seja light, seja principal, as articulações axiais são VMAR, tá? É uma articulação diferenciada, por ser um veículo, obviamente, de alta performance, né? Um veículo de uma competição de alto nível e tal, então a gente teve que desenvolver um produto para esse tipo de aplicação, tá? Da mesma forma, aqui na linha da Mercedes, nós desenvolvemos uma bucha de suspensão, tá? Uma bucha articulada, que é esse modelo aqui, onde nós temos aí disponível também para outras linhas, linha BMW, a própria bucha traseira do eixo do Vectra, linha Hyundai, que também utiliza esse tipo de embuchamento, a VMAR fabrica, né? Porque normalmente os produtos mais conhecidos nossos são pivô terminal, mas temos também toda essa família aqui, ó, de produtos que vocês estão vendo aí, barras de direção, mecânica, linha de coluna, acoplamento, coifas
e braço de suspensão aqui do Peugeot, depois eu vou falar uma particularidade disso daí. Entendendo como nasce, né? Antes da gente entrar um pouquinho ali no tema da palestra, né? Que é agregando valor ali, né? Como melhorar o faturamento. Oi? Oi? Pode, claro. Uma sugestão também, tirar a câmera também, José. Talvez ela ajude Peraí, a então eu tua vou. transmissão a melhorar. Ah, tá. Tá, tá. Peraí, então. Deixa eu só desativar aqui. Pronto. Peraí, gente, eu só derrubei ele para ele voltar para ver se dá certo. Marciano, deu certo? Tá carregando. Deixa eu compartilhar aqui. Ok. Pessoal, quem chegou agora é só deixar a câmera Compartilhou? desativada para não pesar na apresentação nem nada. Obrigado. Tá. Apareceu, Eu, aham. não, eu vou deixar dessa forma. Eu não vou pôr no modo apresentação, porque talvez se pôr no modo apresentação carrega, talvez fique um pouquinho mais pesado também, né? Aham, não, sem problema. Pode ser Vamos, assim? vamos tentar qualquer coisa, Tá? finaliza. Tá, então vamos ver aqui. Tá, beleza? Mudou aí, né? Tá mudando? Sim, aham. Ok. Então, pessoal, retomando aqui, tá? Como nasce o nosso produto? Dentro da fábrica e depois, futuramente, nós vamos fazer uma forma aí de estar levando, né, algumas pessoas para conhecer a nossa fábrica, tá? Nesse momento, nós não estamos fazendo, nós não estamos recebendo as visitas ainda, até por conta da pandemia e tal, mas, né, com a ajuda de Deus, isso vai passar e a gente vai criar aí uma forma para vocês conhecerem a nossa fábrica através da nossa consultora Nayara, né, e a nossa coordenadora aqui da região, que é a Letícia, tá? Então, dentro da fábrica da VMAR, nós temos um laboratório de metalografia, onde nós analisamos o aço, né, toda a matéria-prima aí que nós vamos trabalhar, depois a gente, passando ali dentro desse controle, é analisado ali a dureza do material, é analisado a resistência, são feitos ali testes destrutivos, não destrutivos, enfim. Aí a gente vai fazendo isso e também durante o processo, por amostragem. A gente pega lá um pivô, nós temos uma máquina de ciclagem lá, que ela é imersa, né, numa água, fica dentro do aquário, onde fica simulando os ciclos de funcionamento para justamente analisar a principal falha que pode ocorrer, que é a vedação pela coifa, tá? E aí a gente vai fazendo esse trabalho para garantir a durabilidade
habilidade do nosso produto. Passou no controle matéria-prima ali, o aço, né? Começa a trabalhar em cima dele, e daí vai cortando. A primeira etapa ali é os cortes dos pedaços ali que a gente chama de blank, né? Depois é feito ali um jato de granalha ali para retirar as principais rebarbas ali que ficam provenientes desse corte. É feito um tratamento na superfície desse aço, aplicando ali o sabão fosfatizado, que vai auxiliar no próximo passo aí da etapa, que é o forjamento a frio. A Viemar utiliza ali, na maioria dos produtos, o forjamento a frio, tá? Por conta de uma resistência mecânica ainda maior. A gente utiliza ali, são as prensas ali, deforma aquele blank, fazendo os copos do axial, fazendo as hastes das axiais, né? Então, é uma força aplicada ali em torno de 750 toneladas, né? Por isso do sabão fosfatizado. As barras, a gente utiliza um processo também mecânico chamado a extrusão, onde vai esticando ali a peça, né? Sem tirar material, tá? Quanto mais material eu tirar da peça, obviamente ela vai ficar mais frágil e suscetível a uma trinca e possivelmente uma quebra. Então, a gente utiliza aí o processo da extrusão, o processo da laminação da esfera e da rosca e do pescoço. Depois tem até um videozinho que eu vou mostrar para vocês, mas é por esmagamento da peça também, sem tirar material da peça, garantindo uma resistência mecânica muito maior. Todas as axiais Viemar, elas passam por um processo de pintura numa temperatura de 500 graus Celsius, o que garante ali uma resistência superficial dessa tinta, não vai oxidar, não vai descascar, e também ajuda ali no processo da gravação a laser, tá? Depois a gente vai por um ajuste fino, tirando as principais possíveis rebarbas, algumas coisas que ficam ali. Depois a gente vai para o processo da montagem, tá? A gente utiliza lá, coloca uma bucha, né? Um polímero chamado poliacetal, aplica uma graxa branca ali, uma graxa siliconada branca. Antigamente se utilizava aquela graxa igual a da homocinética, né? O bisulfeto de molibdênio. Hoje não se utiliza mais, hoje se utiliza essa graxa por ter um desempenho melhor e menos agressivo, né? Não agride a borracha, tá? E aí vai para o nosso estoque, hoje em torno de 650 mil peças para atender o mercado, tá? Até chegar nos nossos distribuidores aí e depois na oficina de vocês, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho do sistema de direção, pessoal. Rapidamente aqui, tá? O sistema de direção, ele teve uma evolução na linha do tempo, né? Então, os sistemas mais antigos, aí, aqueles mais robustos, né? Do tipo setores sem fim, que ainda é utilizado na linha pesada, né? É bastante utilizado, mas hoje nós vemos até nas caminhonetes já um processo com a evolução das tecnologias, dos materiais aplicados. Nós já vemos, por exemplo, o S10 com caixa de direção pinhão cremalheira, né? Então, acaba meio que virando. Aquele caminhão, o delivery da Volkswagen, utiliza um sistema de pinhão cremalheira. Então, isso vem evoluindo ainda mais, né? Depois veio o pinhão cremalheira, aí veio a servoassistência, né? Então, hoje, aí veio lá o primeiro sistema ali hidráulico, né? E depois sistema eletrohidráulico, com a bomba de direção acionada por um motor elétrico, né? Não era acionado pelo motor, tá? Depois o sistema elétrico, né? Que hoje é uma tendência de mercado, né? Onde temos o sistema elétrico aí com motor na coluna e o motor na própria caixa, né? E hoje já tem um outro sistema que não tem coluna, né? Que é o sistema SBW, né? Que é um sistema ainda que está em teste, que está ali naqueles veículos conceitos e tal, mas já existe alguma coisa rodando com esse sistema, tá? Por que disso, da caixa de direção? Porque a Viemar é um fabricante de caixa de direção também. Nós temos uma linha de caixa de direção mecânica, justamente por conta dessa tendência de mercado, né? Que é uma tendência. As montadoras hoje já não estão mais utilizando o sistema hidráulico, e sim o sistema elétrico, né? O sistema hidráulico está saindo de linha, mas obviamente os veículos que a gente pega nas nossas oficinas, aí entra, voltando ao tópico da nossa oficina, né? Perdão, ao tópico da nossa palestra, né? O veículo entrou na oficina, você vai fazer um trabalho numa direção, cara, eu tenho certeza que a maioria dos donos dos veículos nunca trocou o óleo da direção, nunca trocou um reservatório de uma direção. O cara sabe, o cara não vai chegar na oficina e vai falar para você, fala, troca para mim o reservatório da direção do meu carro, troca para mim o óleo
cara ele vai reclamar, isso é uma cultura, infelizmente, do brasileiro, fazemos a nossa oficina, nós não podemos perder as oportunidades, né, de fazer o tal do checklist, né? Eu estava até conversando com o Eduardo, às vezes não é perder tempo, nós não estamos perdendo tempo fazendo um checklist, nós estamos ganhando tempo e, obviamente, dinheiro, né? Então, o sistema de pinhão e cremalheira é um sistema aí onde nós temos uma haste, né? Uma haste reta com os dentes, e ali tem o eixo que vai movimentar, então vai transformar ali os movimentos rotativos ali da coluna, do volante, em movimento retilíneo ali na cremalheira, né? Chegando nas rodas e tal, é quando chega ali no terminal, na manga, vira um movimento angular, né, movimentando na direção. E daqui, pessoal, vai uma dica técnica, tá? Quando forem fazer uma substituição de um articulador axial, né? Principalmente se for um veículo até mais antiguinho, às vezes está com uma folga ali entre pinhão e cremalheira, a nossa orientação técnica, a gente sabe que na prática, muitas das vezes isso não acontece, mas é o correto. Na nossa linha de montagem, a gente faz dessa forma, tá? Quando a gente está montando a caixa de direção, nós anulamos o torque de aperto, ou seja, nós fazemos uma força contrária do outro lado da cremalheira. Você está soltando o lado esquerdo, você faz uma força contrária ao lado direito, para que essa força aplicada ela não passe pela barra toda. Porque se tiver uma folga ali, alguma coisa muito grande entre pinhão e cremalheira, pode acontecer às vezes até de quebrar alguma coisa internamente, pode acontecer dessa cremalheira virar, sair da posição, e pode acontecer até uma quebra, tá? Então vai essa dica aí, tá? Pegou um carrinho até mais antiguinho e tal, porque esses carros são montados na linha de montagem, vai com trava-rosca, o torque é muito alto, a força que a gente faz ali para soltar é uma força muito grande, tá? Então fica essa dica aí, né? E quais são os principais defeitos do dia a dia na oficina ali que a gente pega? E isso também são defeitos que nós da VMAR acabamos identificando nos atendimentos, nas oficinas, em todo o Brasil, né? Os principais defeitos é a folga, é o barulho e a direção pesada, tá? Quais são as causas, né? Na maioria das vezes, tá, pessoal? Na maioria das vezes, a folga, né, numa caixa de direção, às vezes ela engana. Às vezes a folga está numa articulação axial e a gente condena uma caixa, né? Às vezes a folga está num pivô, às vezes está em outro componente, está na coluna de direção e a gente condena a caixa. Então vale aí a questão do diagnóstico. Marcelo, mas qual que é a melhor forma de fazer diagnóstico, cara? Existem os equipamentos para fazer diagnóstico de folga, ajuda muito, né? Existe o próprio choque, existe outros equipamentos, tá? Mas nós recomendamos porque às vezes você está numa oficina que não tem um equipamento de mais um choque teste ou algum outro tipo de equipamento, né? Fala, pô, como que eu vou diagnosticar uma folga com mais assertividade? Normalmente, pessoal, tenho certeza que todo mundo aqui faz isso. Eu falo porque eu fazia isso quando eu trabalhava na oficina. Tá com um barulhinho, uma reclamaçãozinha de folga, a gente levanta o carro no elevador, certo? E aí você vai dando, né? O movimento pega na roda assim, em cima, embaixo, né? E depois dos lados, e faz aquele movimentinho para perceber a folga. Pô, tá errado isso? Eu sempre fiz isso. Não, não tá errado. Tá certo? É uma forma. Só que algo que pode melhorar ainda mais o que vocês fazem, que é certo, não é errado. Quando nós fazemos isso, nós levantamos o carro no elevador, né? Hoje, praticamente, aí todos os veículos da linha leve, o sistema de suspensão ali são molas helicoidais, sistema McPherson, né? Então, quando você levanta, você põe lá as patolas do elevador, a mola, ela vai expandir, certo? Toda a parte ali da manga de eixo, do braço da suspensão, ele é forçado para baixo. Então, as articulações também são forçadas, certo? E daí, pessoal, se tiver uma folga pequenininha aqui, numa rótula interna aqui, numa esfera, cara, quando você levanta o carro no elevador, você não vai conseguir identificar. O que nós recomendamos? Rampa de alinhamento, a valetão de alinhamento.
Entendeu? Porque o peso da carroceria está apoiado em cima do sistema de suspensão. Você vai ter mais assertividade para fazer, principalmente carro pesado, né? Carro pesado ainda mais. Né? É uma forma que nós recomendamos e que normalmente tem dado resultado, tá? Essas folgas pode ocasionar também por o sistema de regulagem, dispositivo de regulagem, né? Na Honda, por exemplo, eu falo porque eu trabalhei na concessionária em São Paulo, tinha um kitzinho do Honda Civic antigo, né? Que a gente trocava direto aquilo ali, né? Que é parecido com esse aqui, vai a molinha, a gente engraxava, colocava esse pistãozinho, regulava a caixa e, né, resolvia o problema. Então existem esses kitzinhos, mas existe uma folga que normalmente acompanha um ruídozinho, né? A linha Ford é campeã de fazer isso, que é essa bucha de nylon interna aí, tá? Então faz um barulhinho, né? Tem uma pequena folga, e aí não compensa você trocar esse reparinho, né? Algumas vezes o trabalho que dá compensa comprar uma caixa nova e fazer a troca, tá? Direção pesada, né? A maioria dos casos que nós pegamos, problema, existem situações onde acontece rodas fora do diâmetro original, pneus descalibrados, né? Isso são fatores que influenciam, mas o campeão de audiência aí que a gente acaba pegando são essas colunas de direção, principalmente linha Ford, tá? Alguns linha GM também, onde o rolamento aqui da cruzeta acaba que está danificado ali, não tá, e aí a direção fica um pouco pesada, tá? Então vale aí a dica. Nós temos também essa linha de coluna de direção, a VMAR disponibiliza, né? E aqui uma solução que a VMAR traz para o mercado em alguns modelos, né? Essa caixa de direção mesmo aí, acho que é do Chevette, por exemplo, né? Pô, Chevette, caramba, pô, vocês viram lá, a VMAR tem a maior amplitude de linha, o maior portfólio do mercado. Hoje eu fui na oficina também de algum núcleo aí que tinha um Fusca no elevador. Cara, nós temos peça do Fusca, peça do Chevette, mas temos também a peça da Land Rover, a peça da Porsche, enfim, é o maior portfólio do mercado. Nós temos aí uma solução em caixa, que a nossa caixa é completinha, alguns modelos vai até com os terminais de direção, tá? E alguns modelos que têm a coluna também acompanham a coluna, tá? Então, uma solução completa para vocês resolverem os problemas aí referente à caixa de direção. Elas já são reguladas, tá, pessoal? Então, não vai fazer regulagem dela. Ah, vou dar uma reguladinha aqui para melhorar. Se mexer na regulagem, porque existe um lacre na área da regulagem, tá? Se quando vai fazer a regulagem que tem que girar lá a porca, contra a porca e fazer o ajuste, rompe o lacre e aí perde a garantia, tá? Então, Marciano, mas eu troquei a caixa e tá com folga, tá no prazo de garantia. Eu acho que é só o axial. Não desmonta a caixa, não tira axial fora, tá? Tira a caixa e manda para garantia, pede outra caixa, tá? Por quê? Porque às vezes nessa daí você acha que o axial não é, o problema é a caixa, pode gerar um problema de perca de garantia, tá? Então, se deu um problema na caixa completa, faz o procedimento de garantia em cima da caixa completa, tá? Bom, aqui os principais modelos aí que nós temos com os procedimentos de ajuste, meio que não foge muito do padrão, né? A maioria aí são sistema de contraporca e um parafuso de ajuste, né? A grande maioria. Tem alguns que é um pouco mais dificultoso, né? Que você tem algumas especificações técnicas de torque angular, enfim. Mas normalmente nós utilizamos ali soltar a contraporca ali, ajustar, né? Centralizar o volante, obviamente, né? Aí vai encostando o parafuso ali, vê o que deu uma resistência, e aí a gente vai movimentando a caixa de um lado para o outro, trava a porca, faz um teste de rodagem, a gente vai muito nessa percepção mesmo aí, para garantir que a caixa esteja regulada. Mas reforçando o que já foi falado, caixa de direção VMAR nova, não há necessidade de fazer regulagem, tá? Não há de ajustar ela. E também ela já sai centralizada, pronta para aplicação, não precisa contar tantas voltas para a direita, tantas voltas para a esquerda, ela já está pronta para regulagem, montou, faz o alinhamento ali, a geometria, e está pronto. Também nós não recomendamos fazer o engraxamento, principalmente dessa linha
de caixa de direção nova, tá? Ah, mas eu tenho o hábito de fazer o engraxamento da caixa aqui na minha oficina e tal. Não, nós não recomendamos. Por quê? Você pode colocar alguma graxa lá que vai agredir algum componente interno, a própria bucha, alguma coisa internamente pode danificar a caixa. Existem algumas graxas no mercado que a viscosidade dessa graxa pode interferir na direção, deixar um pouquinho mais dura, enfim. Então, nós não recomendamos, tá? Aqui, pessoal, é uma situação reforçando, né? Sempre batendo nessa tecla. O que eu posso agregar na minha oficina? Com suspensão e direção, né? O que eu posso agregar? Muitas das vezes, hoje, existe no mercado o quê? A gente acompanha esse movimento, os aplicadores e tal, investem muito em quê? Injeção eletrônica, diagnósticos, osciloscópio, ABS, mais essa questão da eletrônica, e acaba esquecendo que nós temos uma oportunidade de ouro nas nossas mãos, que é o sistema, que é a parte undercar, que é isso aí que vocês estão vendo. Né? Então, toda essa parte aí é serviço rápido, tá? São serviços rápidos, na maioria das vezes, pivô, terminal, axial, aí entra também o sistema de freio, pastilha, disco, né? Buchas, e que nós, muitas das vezes, pessoal, a gente não dá devida atenção. Essa que é a verdade, tá? Quantos veículos, faz aí faz na cabeça de vocês aí uma lembrança aí, quantos veículos essa semana que passou pela oficina de vocês para trocar algum óleo, para trocar uma embreagem, para fazer uma revisão, e subiu no elevador, e vocês fizeram o que foi pedido pelo cliente, foi solicitado, e que não foi feito. Falar, pô, deixa eu dar uma olhada aqui na folga do pivô, deixa eu dar uma olhada aqui na folga do axial, vou desmontar o freio traseiro, vou ver como é que tá. Por quê? Porque isso é meio que, assim, é o dia a dia da oficina, é a correria da oficina. A gente acaba fazendo aquilo que nos é proposto. E nós temos uma oportunidade na mão de aumentar o faturamento. Cara, eu não sei, eu sou de São Paulo, tá? Eu não sei aqui as ruas da cidade onde vocês estão, as rodovias que os carros que vocês atendem rodam nesse Brasil, se elas são tipo aquela autobahn da Alemanha e tal, se não tem buraco, se não tem... Beleza, então não precisa muito, né? Mas, cara, a gente olha como é que é as nossas estradas. É buraco, é lombada, é tanta coisa que tem. E nós temos uma oportunidade, pessoal. Utilizem uma ferramenta poderosa chamada checklist. Ah, Marciano, mas o cara não quer trocar, a gente está na pandemia, a gente está na crise, o mundo tá, todo mundo aí, o dólar tá o cara não quer fazer. O não nós já temos. Eu vou perguntar para vocês aqui, qual é o produto que mais se vende numa oficina mecânica, numa loja de autopeça, numa distribuidora, numa loja de material de construção, seja onde for. Vocês sabem qual que é o que mais se vende? É o que mais se oferece. Se nós não oferecermos, nós não vamos vender, nós não vamos agregar valor ao nosso negócio. Tá? De 10 carros que entrar na sua oficina para trocar óleo, 10 carros. Se você não oferecer nada a mais do que o óleo, você não vai vender nada a mais do que o óleo. Você não vai agregar nada a mais do que o óleo. Só que desses 10 carros que entram na sua oficina para trocar o óleo, você levantar no elevador, e você vê que desses 10 carros, todos têm alguma coisinha para fazer. Se não, beleza, pode trocar, você está ganhando, você está no lucro, você ganhou 100% em cima, entendeu? Vamos fazer uma conta de padaria. Serviço médio, o ticket médio para trocar, fazer uma troca de pivô terminal, axial, essas coisas assim, vamos chutar baixo, R$80, tá? Sem fazer alinhamento, sem nada, R$80. Imagina num mês na sua oficina, você consegue 20 veículos que você fez ali, colocou isso como meta. Cara, eu vou
vou tentar vender nesse mês mais serviço de suspensão e direção. Nós não estamos falando de ser desonestos. Nós não estamos querendo aqui falar, enfia a faca no pescoço do cliente, torce de novo. Não. A gente está falando de uma realidade, de oportunidade de negócio, de coisas que realmente tem problema e que a gente está deixando passar muitas das vezes. Né? Se você 20 carros no mês a R$80, cara, é R$1.600. Entendeu? Imagina isso no ano. E isso eu tô chutando baixo, tá? Porque a gente pode ver outras coisas. Então, pessoal, isso daqui eu gostaria de que vocês saíssem daqui com essa lição de casa. Fala, putz, cara, eu vou tentar fazer o que aquele louco lá de São Paulo falou. Eu vou tentar, o nome do cara acho que não era nem da Terra, era de Marte, é marciano. Mas ele falou um negócio aqui que eu acho que pode ser que dê lucro. Eu vou tentar trabalhar com os meus mecânicos, um incentivo para a gente agregar mais naquilo que talvez a gente não está dando tanta atenção. Beleza? Ô José, isso acontece muito, né? Quando tá com a oficina cheia, porque tu tá com muita demanda e tu acaba não executando o checklist para acabar rápido os carros que estão lá, para tu poder pegar outros, e no final tu acaba tendo um ticket médio baixo por não fazer um checklist completo, né? Pois é, cara. É a correria, tal, tem que entregar o carro, tal. Mas se a gente pega isso como um hábito, né? Talvez assim, é o exercício, né? O início isso é um pouco mais complicado. Vai passar, putz, esqueci. Mas se você começa, né? O pessoal começa a usar isso como é o tal do 5S, né? Você começa a fazer o último dos S lá, que é o tal do, acho que é Shitsuke, que é a tal da disciplina, né? Se a gente tem aquilo em mente, cara, a gente consegue fazer isso como um hábito do dia a dia. E a gente vai perceber na prática como que isso vai dar resultado, né? Olha só o tanto de coisa que nós podemos explorar. Eu deixei em laranja aqui, tá? Componentes que a VMR fabrica e fornece para o mercado, tá? Nós não temos manga de eixo, nós não temos cubo de roda, amortecedor, mola, mas os demais aqui, todos nós temos. E tudo isso passa na nossa mão, todos os dias, todas as semanas, o ano inteiro. Né? Então, nós estamos tendo na mão. E assim, a gente percebe pelas redes sociais, pelos contatos que nós temos, um grande movimento da rede de aplicadores no Brasil em se especializar, investir em eletrônica, em injeção eletrônica, em reprogramação de módulo, codificação de chave, essas coisas. Cara, qual que é o investimento, qual que é o scanner de última geração lá da Snap-on, da Napro, sei lá de quem, da NASA, que você tem que ter na tua oficina para identificar uma folga num pivô? Qual que é a ferramenta especial? Cara, é uma alavanca, é um cordão de luz, é o olhômetro, né? São coisas simples, você não perde 15 minutos, você conseguiu fazer um check-up na suspensão ali e você identificar alguma coisa, tá? Na suspensão traseira, nós não temos alguns componentes, além daquela bucha que eu comentei com vocês, que é uma bucha específica para alguns veículos, tá? Que é a bucha articulada, tá? Nós temos aquilo ali, né? Linha Hyundai e tal, linha BM, né? Mas para essa linha, mas aqui é mais alguma coisa que a gente também pode explorar na traseira, né? Hoje por baixo, tá, pessoal? Um veículo popular, né? Hoje o popular, você não compra por menos de R$60 mil, então o popular também tá caro. Mas hoje um veículo popular, em média, ele tem de 30 a 40 componentes no sistema de suspensão. Então são 30 a 40 oportunidades que a gente pode estar tendo no nosso dia a dia. Agora eu gostaria de mostrar para vocês algumas particularidades do nosso produto, dos produtos que vocês mais utilizam, algumas informações e algumas falhas que nós pegamos aí no dia a dia, tá? Bom, a articulação axial é o principal produto que a VMR, ela começou com isso, depois ela ampliou seu portfólio, mas tem uma função muito importante de ligação, né, da caixa ali com o terminal e tal, e aí acaba trocando muito. E aqui vai outra dica para agregar valor naquilo que nós fazemos. Você chegou no primeiro, esses componentes que a gente viu aí no vídeo, pivô, terminal, axial, bucha. Cara, fala para mim qual que é o manual de fabricante, seja de quem for, que fala lá, trocar pivô a cada 30 mil, 20 mil, 40.
Não tem. Por quê? Porque a condição dessa peça vai depender exclusivamente do quê? Uso. Condições de uso. Então, pode ser que você pegue um cara que pegou um buracão, carro zero. O cara saiu da concessionária, passou num buraco, arrebentou, quebrou alguma coisa. Pode acontecer. Pode ser que o cara rodou carro de eleição, né? O carro do cara tem um tiozinho que tem um carro guardado na garagem, tira da garagem a cada 4 anos e nunca trocou um pivô. Acontece. Então depende muito do uso, tá? Mas muitas das vezes quando chega na tua oficina, o cara, você identificou a folga lá na axial, 40 mil quilômetros do lado direito. Putz, tem que trocar a axial aqui desse palio. E o que você vai fazer? Você vai ligar lá na distribuidora, na Autopeça, e fala, cara, me manda a axial do palio. Viemar, hein, galera? Não vai esquecer. Aí você vai pedir uma peça. Tá errado, galera. Quem aqui troca só o disco da embreagem? Quem aqui pega, vou trocar só a vela do terceiro cilindro? Alguém aqui faz isso? Eu acredito que não. Tudo é cultura. Existia no passado uma cultura de trocar só uma vela, de trocar só o platô, de trocar o óleo e não trocar o filtro. Isso foi mudando. Hoje, você troca o óleo, você tem que trocar o filtro. Vou trocar, a não ser que seja uma vela de irídio, pá, que é muito mais caro, beleza. Na maioria das vezes, são 4 velas, 4, V8, é 8. Por que a gente não troca o par de axial? Por que a gente não troca, não põe na cabeça do cliente que ele tem que trocar o par? Porque trabalharam juntas. Se essa que você está trocando, rodou 40 mil quilômetros, você está trocando ela, vai fazer o alinhamento, você vai cobrar lá R$ 150. Pode ser que daqui 15 dias o cara volta com um barulho do outro lado. O cara, primeiro que ele não vai falar, pô, por que você não viu isso? A culpa é sempre do mecânico. Pô, o cara não viu isso. Não, vou levar lá. Entendeu? Então você já põe, não é, mais uma vez, pessoal, é argumentação de venda, argumentação técnica. Você não está lesando o cliente. Você não está enganando o cara. Você está sendo técnico. Você é o médico do carro. Tem aquele médico que você vai lá morrendo, que o cara não alinha a tua cara, fala que você está com virose, né? Mas aquele cara que vai sentar com você, vai perguntar se você fuma, se você bebe, vai te pesar, vai te medir. São procedimentos. Da mesma forma na nossa oficina, cara. O cara chegou, doutor, tá com barulho lá direito, mas essa peça aqui do lado esquerdo, ela trabalhou na mesma forma. A folga dela tá muito parecida. Então já aproveita, troca. Eu tenho certeza que ninguém vai chegar aqui numa loja do shopping e pedir um sapato 38 pé direito. É porque você não vai conseguir comprar. É o par, trabalhou junto. Então a gente tem que ir trabalhando isso, né? São quebras de paradigmas, tá? Aqui nós temos uma informação técnica, tá? Você pega modelos de articulação axial, alguns veículos que têm o carro com direção hidráulica ou direção mecânica. Aqui é um exemplo. Essa aqui é uma axial do Palio, 680-022. Eu tenho também a 680-096, que se você pegar ela, pegar a peça, medir, rosca, comprimento, são idênticas. Da aplicação, dá. Só que essa articulação axial do Palio, 680-022, é para direção hidráulica. Se você pegar outra, 680-096, ela não vai ter um detalhe que tem nessa que pode dar um problema lá na tua oficina, que é um respiro. Vocês já viram o axial que tem um furinho aqui, ó, no copo, né, na rosca e na lateral? Isso aqui é um respiro, aqui passa ar, é para direção hidráulica, porque tem a pressão lá internamente, o óleo ajudando a movimentar, e tem o ar que fica nas coifas. Se esse ar não tiver um caminho para ele circular, o que pode acontecer? Pode danificar a coifa e vazar o óleo, tá? Então fiquem atentos quando vê, utilizem o catálogo, tá? Direção hidráulica ou direção mecânica, observa se tem um furinho. Tem carro com direção hidráulica que não tem o furinho. O que tem? Tem na própria coifa um caninho que passa, linha Peugeot tem isso, linha Ford também tem isso, tá? Alguns modelos, pessoal, de articulação axial, ele tem uma parte mais fina aqui no meio, tá? Para que serve isso? É para encaixar a coifa? Não. Isso daí é um fusível de proteção. Para quê? Caso ocorra um impacto na região da roda,
tá? Esse impacto ele vai ser absorvido por esse canal de alívio de tensão, por esse fusível de proteção. Para que serve um fusível no circuito elétrico? Serve para morrer. Quando dá um pico de tensão, um pico de corrente, ele queima, para não queimar o circuito elétrico, para não queimar o componente eletrônico e tal, então ele protege. Da mesma forma, isso aqui, ele vai proteger a caixa de direção, que é um valor agregado muito maior, e obviamente vai proteger também os condutores do veículo aí, tá? Esse canal aqui, nós não fazemos a usinagem dele, nós não vamos tirar material, deixar ele mais fino, tirando material. Nós utilizamos um processo chamado laminação. A gente esmaga essa região, deixando ela mais fina, isso obviamente dentro de uma medida padronizada e tal, para garantir que ele vá se deformar em caso de um impacto. Da mesma forma, nós fazemos para encaixar a coifa. Então, essa área aqui que está com a setinha vermelha, ela também é esmagada, cria ali um canalzinho para encaixar a coifa, ela trava ali para evitar que ela fique andando para cima e para baixo, arrastando sujeira, poeira e tudo mais. A identificação do produto VMR das axiais 100% a laser, com identificação do produto, código, lote de rastreabilidade, enfim, todas as informações, até para evitar a falsificação e tal. Aqui são alguns detalhes, pessoal. O pessoal que faz alinhamento, os geometristas, né? Algumas articulações axiais originais, elas são totalmente cilíndricas, que ela não tem uma área de encaixe da ferramenta para você girar essa haste. E isso gera uma dificuldade, porque você tem que usar um grifo, né? Tenho certeza que todo alinhador lá na rampa tem um grifo. Por quê? Porque o cara tinha que pôr o grifo aí e girar a barra, né, para fazer alinhamento. Nas axiais da VMR, não. Todas elas têm uma área aqui, é uma área até grande, para encaixar uma ferramenta, uma combinada, uma chave fixa, né? Chave de boca lá, 14. E aí você consegue girar essa barra fazendo alinhamento. Também na área do copo, nós aumentamos essa área aqui do sextavado para que a ferramenta encaixe melhor, porque o torque dessa rosca, ele é um torque muito alto, né? Ele é montado com trava química. Esse é o processo de laminação. Então, aqui, olha como nós fazemos a rosca e o canal de encaixe da coifa. Esse canal aqui, ó. Nós não usinamos a peça, nós não tiramos material da peça. Colocamos ela lá, uma barra sem rosca. Ali são duas ferramentas calibradas ali com a rosca. Aí tem o operador dá o comando, ele amassa ali, esmaga a peça, né? Digamos assim, fazendo essa rosca, uma rosca uniforme, sem gerar resíduo de industrial e garante uma resistência mecânica maior para essa peça, tá? Aqui nós temos um processo também de laminação para dar esse acabamento aqui, ó, na esfera e também aqui no pescoço do pino, para todos os pinos, tá? Seja pino de pivô terminal, axial, da mesma forma que a rosca, todas as roscas é laminação, também todas as esferas e pescoço passa por esse tratamento, que também a gente faz isso, coloca uma peça assim, aí dá o comando lá, né? Ele vai esmagar para dentro da própria esfera, do próprio pescoço, as imperfeições aqui que tem na superfície, deixando ele com acabamento mais polido, né? Garantindo aí uma durabilidade maior. Por quê? Tem menos atrito com a bucha, o pivô dura mais, a axial dura mais, né? Temos uma linha de kit, pessoal. Isso aqui também é uma informação importante. Existe uma grande dificuldade no mercado de achar coifa de axial. A VMR, como eu comentei, nós temos a fábrica de borracha. Então, hoje nós temos uma linha de coifa, né? E temos a linha de kit, que já acompanha, né, a coifa e as abraçadeiras. Isso garante, pessoal, um serviço que você vai realizar ainda melhor, porque você está colocando uma coifa nova, né, que o correto também é trocar a coifa, porque essa coifa que você está trocando aí, né, essa axial, a coifa também trabalhou 40 mil quilômetros, abrindo, fechando, esquentando, esfriando, ela vai ressecando, vai perdendo as suas propriedades, né, então a gente aconselha também substituir a coifa, por isso daí da nossa linha de kit. O diagnóstico, aquilo que eu comentei, né, o peso da carroceria em cima da suspensão, para você ter uma assertividade maior. Aqui são alguns dos principais defeitos que nós pegamos, tá? Isso aqui acontece muito.
alinhador vai fazer o alinhamento e às vezes esquece de colocar a abraçadeira, fica fazendo um barulhinho, ou às vezes ele faz o alinhamento sem tirar a abraçadeira e torce a coifa e rasga ela. Acontece isso aqui, tá? A gente pega muito problema por conta de vedação. 90% do problema que a gente pega axial é vedação. Ela fica toda enferrujada, então ela cria uma folga, tá? Acontece impactos, né? Alguns problemas de impactos, aí é mais questão de batida, ou às vezes também a questão da rosca, de dar um torque excessivo, né? Acontece. Esse problema de coifa também pode ser ocasionado aqui pela aplicação incorreta da axial, como eu havia comentado, né? O veículo com direção hidráulica e colocar axial sem o canal de respiro. Acontece isso aqui com a coifa, tá? Aqui a questão da rosca, né, pessoal? Como eu comentei, às vezes acontece de quebrar uma rosca, até a gente chama o pessoal lá da fábrica, fala espichar a rosca, quando aperta demais, tá? E aqui é quando pega uma axial que sofreu um impacto aí, ela entorta. Acreditem se quiser, já pegamos situação de camarada, não vamos trocar não, desentorta ela, tá? Isso é um crime, pessoal. Por quê? Quando ela tem ela entorta aí, né? Ela tá na sua fase elástica, ela já passou da fase elástica, tá na fase plástica dela, ela vai quebrar. Aí o cara ainda vai lá, esquenta, vai trazendo devagarzinho, marreta. Cara, pode pegar um impacto maior numa pista, pode quebrar uma axial. O cara perde a direção, o cara morre, tá? Esse aqui é o canal. Oi? Então, nós recomendamos consultar o nosso catálogo. O nosso catálogo está numa fase de atualização. Alguns modelos temos lá o torque correto, tá? Nós temos lá um torque recomendado. Porém, tem alguns que ainda não tem, né? Então, assim, pode ligar para o nosso 0800 para consultar, tá? Pode ligar lá, tô aplicando aqui, eu vi que não tem o torque. Como que eu faço? O nosso 0800, ele tem lá internamente essas informações que vão para o catálogo, tá? Que vão para o catálogo. Mas consulte sempre o catálogo, tá? Consulte sempre o catálogo para ver se tem a informação do torque, tá? Então, nós temos algumas recomendações para alguns veículos específicos, né? Mas é sempre importante dar uma ligada lá, perguntar, né? Que o nosso 0800 junto com a engenharia tem as informações precisas, tá? Beleza? Nada. Aqui, pessoal, a coifa, como eu comentei com vocês, né? A questão do canal lá de respiro, né? Então, esse azulzinho aí é o ar passando de um lado para o outro, tá? Por isso que é importante a gente sempre observar também, consultar o catálogo, né? Para ver se não aplica uma peça errada, né? De repente pode dar aquele problema da coifa, como eu havia comentado, tá? A maioria das roscas, né, que nós utilizamos ali a grande maioria é M14 por 1,5. Então a gente sempre fala, pode aplicar ali até uns 75 newtons e tal, né? Então a gente recomenda. Mas é sempre importante consultar o catálogo, da mesma forma, essa questão aí das axiais com respiro ou sem respiro. Nós recomendamos aplicar com a trava química, tá? Uma gotinha. Nossas axiais, às vezes, você pega um veículo mais antigo que tem uma placa espaçadora lá com um tipo de trava estrela e tal, e a nossa não vai ter. Fala, mas a de vocês não tem. Eu vi que aqui o original tem essa placa e tal, não vai dar problema? Não, por quê? Porque nós alteramos o tamanho do copo, tá? Nós conseguimos aumentar, então elimina a necessidade de utilizar a placa espaçadora, ok? Então aí a recomendação, uma gotinha, né, para aplicar, e a questão do torque sempre é essa, né? Dá uma consultada no catálogo, ou pode acessar, pode falar comigo diretamente, pode falar com o nosso 0800, mas a maioria dos veículos populares, a M14 por 1,5, pode aplicar esse torque aí de 75 newtons, que é um torque suficiente para fazer um bom aperto. O pivô, pessoal, também é uma linha nossa aí que a gente tem
bastante componentes, né? Temos alguns diferenciais. Então, um sistema que faz a ligação ali da suspensão, né, com o braço e tal. O conceito antigo utilizava ali as engraxadeiras, né? Era um sistema ali no ferro com ferro e tal, então tinha que engraxar. Isso gerava um problema, porque às vezes entrava qualquer tipo de graxa lá dentro, ou entrava sujeira, às vezes a graxa escorria quando esquentava demais, enfim. Então hoje o projeto ele é fechado, né? É blindado aqui, não tem acesso para fazer nenhum tipo de, teoricamente, como diz o mercado, recondicionamento, e utiliza-se hoje uma bucha, né? Um material, um polímero, evitando a necessidade de fazer o engraxamento, tá? Diferentemente da axial, o pivô não é gravado a laser, tá? Esse é um modelo de gravação aqui do pivô, sempre com o VMR, tá? De VMR, então receber um pivô sempre consulta para ver se não tem nada de errado, alguma coisa adulterada, né? Porque a gente utiliza bastante essas identificações, lote de rastreabilidade, código da peça. Oferecemos aí sempre o mercado a opção, né? Tem o pivô com kit de fixação e o pivô sem kit de fixação. O que é o kit de fixação? Parafusos e porcas, né, e as arruelas. Tem no mercado alguns produtos que não acompanham o kit de fixação. Então, a VMar hoje ela lançou uma linha sem o kit. Mas nós sempre recomendamos utilizar os parafusos que nós fornecemos, porque são parafusos próprios para essa aplicação. Já aconteceu, eu já fiz um atendimento em São Paulo de um pivô de palio, que o cara montou com um parafuso fora de medida. E aí esse parafuso era mais fino. E a vibração ali foi gerando um cisalhamento, esse parafuso quebrou e começou a fazer barulho e tal. Com o tempo, o pino do parafuso, o pino do pivô quebrou. Tá? Então, utilize sempre os parafusos adequados, corretos, com a medida correta, para não ter esse tipo de problema. Temos também, pessoal, uma linha de kit, voltando a falar daquela situação da troca do par e tal. Quem trabalha aí com caminhonete, que trabalha com veículo que tem pivô inferior e superior, da mesma forma. Eu vou trocar o pivô inferior aqui que está com folga. Cara, aproveita e troca o kit, troca os dois. A VMar tem essa opção. É mais barato se for comprar as peças separadas e você garante uma qualidade maior no teu trabalho. E você agrega um valor maior para o teu trabalho também, porque o valor do kit é maior do que um pivô só, entendeu? Então, você fala para o cliente, cara, você tem que trocar o par aqui, ó, o de cima e de baixo, os dois trabalharam juntos. Então, você tem que fazer essa troca para garantir, né, que não vai daqui a pouco você voltar na minha oficina, eu ter que desmontar tudo de novo, trocar outro pivô, alinhar de novo, e a outra mão de obra. Então, aproveita que a VMar tem essa opção para te dar, tá? Aqui, pessoal, falando um pouquinho do pivô também, só para ilustrar um pouco da questão da borracha. Então, alguns modelos de pivô, ó, observem bem, pivô e terminal vai com essa modelo de coifa. E já aconteceu do pessoal, mas essa coifa aí de vocês não tem mais o anel de vedação, o anel de trava da coifa, vai dar problema, vai entrar sujeira. Não, o anel está dentro da borracha, ele é fundido na borracha. E não abaixem essa coifa na hora da montagem. Tem mecânico que vai montar a chover e abaixa essa coifa e força. Aqui dentro do copo tem esse limitador aqui, ó. Se você forçar demais, ele passar do limitador, essa borracha vai romper ali internamente a vedação e vai entrar sujeira. Tá? Então não faça isso de ficar baixando a coifa para ver se está vedando ou não. Aqui, pessoal, para quem não conhece, já teve esse tipo de problema na oficina, a VMar tem uma solução aí, ó, que são os pivôs sob medida, tá? Então, nós temos aqui alguns modelos de veículo que as bandejas são prensadas, né? Os pivôs são prensados. Então, o que acontece? Você vai trocar um pivô, ele fica desse jeito, ó. Fica com folga. Já sei o que eu vou fazer, vou resolver, né? Aí você aumenta o índice de CO aí, né? Que é a cagada operacional. Você vai lá e mete uma solda, mata a peça, tá? Pode aquecer demais ali, derreter a bucha. Então vou fazer o seguinte, vou trocar a bandeja completa. Beleza, mas o cliente às vezes não quer trocar, não está preparado, não tem dinheiro ali. Não, tá. O que eu faço? Vem quem tem a solução, VMar. Pivô sob medida,
tá? Nós tivemos uma oficina, acho que foi hoje ou foi ontem, e o mecânico falou, não, cara, que a gente usa bastante. São pivôs com dimensional maior, tá? Tem centésimos de milímetro maior ali que compensa essa folga da bandeja, tá? No nosso catálogo tem lá, ó, esse aqui é um exemplo do Sandero, Logan, Scenic, né, que é o mesmo pivô, onde tem lá o modelo de medida, tá? E as medidas que você pode encontrar, né, e o código correspondente. Então, a medida altera ali centesimal, tá? E daí você tem ali, nesse caso, são 3 medidas, né? Temos até 3 medidas. Na linha Honda ali nós temos 2, Renault Master, tá? Depois eu posso estar passando ali a própria Nayara também, para a Tuane, ou para, não sei, para vocês aí ter acesso. Algumas oficinas que eu visitei, eu deixei lá um material que tem ali uma tabela com todos os pivôs sob medidas que nós temos, tá? A questão do diagnóstico também aí é o mesmo para a questão da verificação de folga, né? A suspensão, a carroceria em cima da suspensão e tal. As principais falhas que nós encontramos aí, né? O desgaste natural, como eu comentei, não tem uma vida útil pré-determinada de quilometragem ali, tá? Vai muito da questão do uso, né? Então, do cuidado, da manutenção preventiva. Por exemplo, se o cara calibra pneu periodicamente, pneu descalibrado aumenta ali a questão do atrito, pode danificar o pivô, carro rebaixado, né? Tudo isso são fatores aí que interferem. Alguém perguntou alguma coisa, perdão? Não? As borrachas danificadas, pessoal, isso a gente pega muito. Então, tomem muito cuidado na hora da montagem, evitar o uso de ferramentas pontiagudas, tá? Para não danificar a rosca. Um furinho que tiver já é o suficiente para esse pivô não aguentar, sei lá, 3 meses de vida útil, tá? Então, tomem muito cuidado aí quando for prensar o pivô, colocar ali para evitar esse tipo de dano aí, tá? E isso vai gerar aí a principal problema, né? Aqui é um caso bem extremo, mas às vezes acontece isso, a coifa vai rasgando. E isso aqui, pessoal, é muito perigoso, tá? Isso daqui pode, a folga vai aumentando de tal forma que arranca o pino aí, a roda cai, tá? Então, mais uma vez, é aquele detalhezinho na oficina do checklist. Dá uma verificada nas coifas. Você viu lá um ressecado, alguma coisa, fala, pô, mas não tá fazendo barulho. Mas vai dar problema. Mostra pro teu cliente, fala, ó, cara, tá vendo isso aqui? Aqui dentro vai uma graxa, aqui vai entrar água, vai entrar terra, vai entrar sujeira, tá? Daqui a pouco isso aqui vai aumentar e pode ocasionar até mesmo de arrancar o pino daqui por causa dessa pequeno rasgo na coifa aí que vai aumentando, tá? Tomem cuidado com o uso da pneumática, tá, pessoal? Evitar o torque excessivo, então procura sempre utilizar ali a ferramenta para você saber o que você está aplicando, né? Tomem cuidado também com a mancalização, tá? Tomem cuidado, por exemplo, com quem mexe com Ducato, né? Temos 3 modelos de pivô com diferença de diâmetro de pino, tá? E às vezes você coloca a porca, alguns fios de rosca, aperta e, não, tá legal. O pino não mancalizou direito lá na manga, isso pode gerar uma quebra. Existem situações de colocar parafuso mais fino aqui, na onde tem esse canal, e ele fica batendo aqui, e pode ocasionar também um problema de cisalhamento e de quebra, tá? Então, tomem cuidado com esse tipo de coisa. A questão do impacto, né? Às vezes isso daí vai gerando também por conta até da coifa que vai rasgando, e aí vai aumentando ali os impactos do pino, né? O curso, tá? O pino travado, isso daí acontece às vezes também aqui na região talvez não tenha tanto, mas a gente pega, principalmente ali no eixo São Paulo-Rio, tem muito camarada que faz o tal do recondicionamento de pivô, tá? E aí a gente, de terminal também. Alguns pivôs, a parte inferior dele é uma tampa, né? O camarada coloca numa morsa, numa prensa, dá uma marretada, pinta a peça e vende, e aí o pino fica travado. E às vezes o cara vai lá na tua oficina, você vai ver uma coisa dessa. Então, acontece, tá, pessoal? Bom, dentro da fábrica é feito ali nós temos um equipamento para verificar o torque de fechamento ali, para garantir que ele não vai estar nem com folga e nem travado, tá? Pode acontecer alguma situação de pegar uma peça nova com algum
é bem difícil, mas pode acontecer também. Se acontecer, aciona a nossa garantia sem problema algum, tá? Na linha do terminal também, a questão da função dele é uma peça que tem uma função muito importante, né? De fazer a ligação com a axial e a caixa ali, né? Da mesma forma também, hoje não se utiliza mais a engraxadeira, tá? Assim como nos pivôs, né? Nós temos ali, nós utilizamos o forjamento, né? Para fazer os nossos terminais, ali nós temos uns forjados, alguns a quente, alguns a frio, tá? A nossa coifa, como eu já havia comentado, então nós temos aqui o modelo de coifa, né, que a Viemar hoje disponibiliza aí e tal, vem fabricando, né, que é uma coifa que tem uma aderência melhor ali no pino, que faz uma vedação melhor, tá? E nós temos essa situação do terminal reto, terminal curvo, né? Normalmente o terminal curvo, né, são aqueles veículos com direção hidráulica e tal, ele ajuda a aliviar o impacto para proteger a caixa de direção. Mas existem alguns projetos novos, né, onde existem, sim, veículos com direção elétrica, até direção hidráulica, com terminal reto também, tá? Questão do diagnóstico, a mesma situação, pessoal. Verificação de folga, tal, procurar sempre utilizar a rampa e sempre analisar essas questões de coifa, de folga, né? Porque de repente é uma oportunidade que a gente tá dentro da nossa oficina e a gente às vezes não tá aproveitando, tá? Aqui a questão da verificação de folga, né? Que a gente faz ali aquele acompanhamento, mexe a roda para lá, para cá, tá? Isso é uma situação onde danifica aí a rosca e vai contaminando ali a parte do pino, oxidando, né? E muito se dá por conta disso. Ó. Isso aqui dá para perceber que foi um corte, né? Não foi uma fadiga e tal. Então, isso daí, com o tempo, essa peça vai dar uma folga. Isso daqui foi uma situação que nós pegamos na nossa garantia. Né? O mecânico trocou a peça e falou, a peça está com barulho. A gente analisou, olha como é que está a situação, né? A mesma questão da rosca, tá? Aí nós temos um exemplo de uma porca com cupilha, né, tal. Hoje a Vemar, os nossos sistemas de travamento, nós utilizamos aquela porca autotravante, tá? Então nós não temos mais, um caso ou outro ainda tem, pode ser que encontre aí alguma cupilha, mas porca castelo, mas hoje na Vemar a gente tem utilizado o sistema de autotravante. E como eu havia comentado, pessoal, nós não temos, né, nenhum desses componentes que a gente vem falando, uma vida útil pré-estabelecida ali pela montadora. Ela troca com X, com 10 mil, 20 mil, igual tem no óleo, na correia dentada, né, alguns componentes do motor e tal. O nosso está atrelado muito à condição de uso. Então, a recomendação técnica da Vemar é essa, tá? A cada 5 mil fazer uma análise, uma inspeção, um reaperto, uma verificação, e aí a gente vai acompanhando, né? Principalmente se for um cliente que a gente já tem o histórico do carro, é um cliente novo, é uma forma de também garantir que o cliente volte na tua oficina, né? Então, a gente dá essa recomendação aí, tá? Que a cada 5 mil quilômetros faça essa verificação. E aí, mais uma vez, aquela dica, né, pessoal? Agregando no serviço, agregando valor, trocar o par do axial, trocar a coifa junto, né? Vai trocar o terminal, já vê como é que tá o axial, já troca. Então, a gente porque é um sistema, né? Não trabalha isoladamente, a gente tem um sistema de direção, né? Então, a gente é igual o fluido de freio, cara, você troca pastilha e disco, pô, e o fluido de freio? Ninguém troca, vamos ver como é que tá. Não, tem que trocar uma vez por ano. E como é que tá o freio traseiro? Pô, eu não vou mexer com isso aí não, vai estourar o rolamento. Cara, a gente tem que mudar essa cultura, né? Tentar agregando mais na nossa oficina, no nosso trabalho, de uma forma correta, honesta e tecnicamente a gente ter essas argumentações. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês alguns, o que a gente chama de reengenharia Viemar. A gente identifica algumas situações no mercado que são problemáticas e a gente sempre procura trazer a solução. Esse terminal de direção ali da linha Volkswagen, ali, o Golzinho lá, o Voyage, Paraty e tal, direção hidráulica, ele é desse aqui, ó, ele é original, ele é cônico aqui na extremidade dele, ele trava nessa barra aqui, né, com essa espécie de porca aqui. E aí quando você vai trocar, isso aí tá oxidado, por quê? Porque esse cônicozinho aqui, ele tem
uns rasgos na lateral. E ali entra sujeira, entra terra, água, oxida aquilo ali. E aí, para remover isso daí, muitas das vezes tem que ir lá, pegar o maçarico, aquecer e tal, e enfim. Às vezes danifica a rosca na desmontagem. O que, que nós fizemos? Nós fizemos um projeto diferente. O terminal de direção da VMAR, ele é reto com uma contraporta de travamento. Ah, mas é diferente, vai dar alinhamento, vai dar... Cara, pode aplicar sem medo, sem erro, tá? A peça não vai ter problema, não vai interferir no alinhamento, não vai interferir em nada, tá? Então fica tranquilo referente à aplicação desse item aí para essa família de veículos. No caso da Kombi refrigerada a líquido ali, nós temos uma alteração também na barra. Por quê? O lado da regulagem da barra, originalmente ele é invertido, ele é desse lado aqui, na região ali onde fica o braço Pitman e tal, acaba tendo uma dificuldade na hora de fazer a desmontagem, a regulagem. O que, que nós fizemos? Nós simplesmente invertemos o lado da regulagem. Só isso, para facilitar a vida do aplicador, tá? Nós temos também aqui um braço de suspensão do Peugeot. O que, que tem é isso daí? Essa bucha central, ela dá muito problema. Ela trabalha numa tensão muito alta. Então, a durabilidade dela é muito baixa. O que, que a VMAR fez? Ela desenvolveu uma bucha articulada, que é aquela bucha, uns chamam de hidráulica, outros de metálica, né? Que ela não tem borracha, ela é um pino de pivô com uma bucha interna ali, um polímero, a lubrificação e a carcaça dela. E aí a gente fez um braço com essa bucha para garantir a vida útil maior desse componente, tá? Pivô de troller, pessoal, nós temos também aí uma linha, né, que é pivô com regulagem de cambagem, tá? Então, esse pivô, ele é um pino excêntrico, tá? Ele tem um sistema de travamento lá na manga, se solta ele, um parafusinho lá, aí você vai conseguir movimentar o pino, e aí vai abrir ou fechar a roda, positivando ou negativando o camber, tá? A bucha articulada, como eu já comentei, então é esse modelo da bucha, que vai ali no braço do Peugeot. Aí a dica, né, sempre que fazer qualquer troca desses componentes que a gente veio falando aí, é importante e é necessário fazer o alinhamento da direção, né, fazer a geometria. Todos esses produtos, pivô, terminal, axial, a pinça de freio, são 2 anos ou 70 mil quilômetros de garantia. Trocou a peça, pessoal, pega lá, vai no site da VMAR, faz o cadastro lá desses 70 mil, guarda a nota fiscal para ter o direito aí a garantia de 70 mil, tá? Então procura fazer dessa forma aí. O catálogo é online, 100% online, tá? Ele tá de cara nova agora, tá com layout diferente, mas no nosso catálogo você consegue ver as medidas da peça, comprimento, rosca, foto da peça. Se tiver alguma instrução, ó, você clica aqui em vermelho, vai abrir a instrução, né, de aplicação, de pivô sob medida, tá tudo ali na instrução. Você consegue fazer um cadastro, né, com seu e-mail, e aí você vai estar sempre atualizado, recebendo os lançamentos que a VMAR faz de componentes aí também, tá? E é isso, pessoal. Acho que o assunto era esse. Aqui tem também os nossos meios de comunicação, telefone, e-mail, site, o telefone do saque, as mídias sociais, tá? A Tuane tem o meu contato, o Eduardo tem o meu contato, o Sidney tem o meu contato. Então, assim, essa parceria a gente vai estar sempre mais próximo aí, cada vez visitando mais as oficinas. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas, e modéstia à parte, eu visito o Brasil inteiro, né? Eu faço um trabalho e vocês estão de parabéns pelo porte das oficinas, pelo perfil do trabalho, de organização. A gente não vê isso em qualquer lugar. Tá? Eu rodo muito em São Paulo, né? Em São Paulo temos muitas oficinas diferenciadas, vocês conhecem aí, Scopino, Mingau, esses caras aí que a gente sabe que, né, o Marim, da garagem e tal, são caras que a gente visita, mas vocês estão, assim, muito de parabéns mesmo pelo trabalho que vocês fazem,
e por essa união desse núcleo aí que a gente agora tá aí junto com vocês também fazendo essa parceria. E aí, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí que a gente de repente, sei lá, falou e não ficou bem entendido, tamo aí. Vamos tentar responder na medida do possível, né? E aí, pessoal, tudo certinho? Conseguiram entender? Não sei se queres tirar a apresentação. Tá, deixa eu tirar aqui. Pronto? Saiu, né? Uhum. Eduardo, tudo certo? Ó, o pessoal acho que tá perguntando, o braço do Peugeot tem completa? O braço do Peugeot. Isso, Nino, o que que seria? Não sei se queres elaborar um pouco a pergunta. Nino? Não, ao invés de trocar só a bucha, não tem o braço completo? Não, mas é o braço completo mesmo. Nós não você temos. falou, não, você falou da bucha, você mostrou a bucha depois ali, eu achei que teria... Não. Aquela bucha é o modelo da bucha que se usa que nós usamos naquele braço, mas nós não temos ela separada. É o braço Ok. completo, tá? Ótimo, obrigado. Nada, que isso. Ô, José, você falou aí que tá para fabricar as violetas também, então, no mercado? Então, nós estamos num projeto, como eu comentei, né, a VMAR, ela está se mudando aí, né, então a partir do primeiro semestre de 2022, nós vamos estar numa planta de 150 mil metros quadrados, e um dos projetos é ampliar, né, e implementar novas linhas. Dentre essas novas linhas, a Bieleta é uma delas, tá? Mas nós ainda não temos aí uma data, não temos nada ainda, tá? Porque vai começar a operação nessa fábrica nova. Pode ser que, de repente, em 2022, nós já tenhamos alguma coisa, mas não é uma promessa, né? Legal. Tá bom? E as pinças que vocês começaram a fabricar, vocês têm todos os modelos? Os antigos vão fabricar, só os mais novos? Não, então, as pinças, a princípio, nós iniciamos, como eu comentei, para caminhonetes e vans, tá? Nós não temos ainda para linha leve, linha de passeio. A ideia é ampliar o nosso portfólio. A ideia é ter não só para os mais novos, mas também para os mais antigos, tá? Nós lançamos, um exemplo, a linha da pinça da F250, que já não é um carro tão novo, mas nós já temos essa pinça, tá? Então, da Sprinter, nós já temos também. Então, a ideia é ter essa diversidade, tanto para os mais novos quanto para alguns mais antigos. E aí fica uma outra informação para todos, a questão de desenvolvimento de produto, tá? Como que nós fazemos? É em cima de amostra original. Então, às vezes, na oficina tua aí, você trocou alguma peça, algum pivô, algum terminal, até mesmo alguma pinça, que você não encontrou no mercado. A VMAR não tem e tal. Cara, a gente precisa desenvolver isso. Talvez seja para nós uma necessidade. Entre em contato conosco. Se essa peça velha for ser descartada, se puder servir para nós essa amostra, a gente faz uma peça nova e traz aí depois uma cortesia para vocês aí que cedeu a amostra para a gente, tá? Normalmente é dessa forma que a gente faz. Beleza? Só mais uma pergunta, Marciano. Pode falar, por favor, seu José. Nas revisões preventivas, acontece muito de ter um furinho na coifa da barra axial. Sim. Vocês fornecem esse kit também, coifa, abraçadeira, não? Sim. Normalmente, para você vai lá no código da Axial e vai no nosso catálogo. Por exemplo, Axial do Palio 680.022, coloca a letra K no final. E aí é o kit, tá? Que vai axial com as abraçadeiras também e a coifa. Viu? Então dá uma puxada de orelha na Cherry lá que só tem umas porcaria lá, não tem VMAR. É mesmo, cara? Kit coifa.
Não, beleza? Pode deixar que a gente... Isso é uma tortura pro reparador, essas kit coifa aí, ao menos aqui na nossa região, aqui, né? O senhor está em qual região, senhor Genuíno? Chapecó, o melhor lugar do mundo para se viver. Oh, rapaz, eu vou ter o privilégio de conhecer, eu não conheço Chapecó ainda, já ouvi falar muito bem. Mas Ótimo. É uma realidade. Eu também precisei ontem e não tinha lá, sabe? É mesmo, cara. Eu vou passar isso para a Nayara, porque quem faz a venda, né, lá é eu sou mais parte técnica, né? Mas eu já vou passar essa sugestão para a Nayara. Da mesma forma que já foi passado para a Scherer a sugestão dos pivôs sob medida, né? Porque tem alguns itens aí que o pessoal já comentou que procurou e não encontrou. Principalmente esses itens mais novos aí. E essa da coifa aí também vai para frente. Sobre os pivôs sob medida, eu, sinceramente, tecnicamente falando, eu não concordo muito, porque quando você tem um problema lá no montante, ele não tem o desgaste lá no orifício onde encaixa o pivô, ele não vai ter um desgaste homogêneo, ele vai estar um desgaste ovalizado, daí você vai colocar um pivô sob medida como lá dentro, daí? Não, mas ele entrando com a interferência mecânica e dentro ali do limite de aplicação dele, quando ele dá o batente, ele não vai dar nenhum problema de angulação, de nada, ele vai trabalhar normal, porque ele vai compensar os desgastes por igual, né? Mas essa interferência que você fala é com computador de moléculas? Não. A gente recomenda sempre a utilização da prensa hidráulica, né? Para não danificar a peça, né? Você vai forçar no pivô, né? Você tem que... Para você encaixar ele sob pressão, eles pegam você... Eu acho que eu não sei. A gente nunca aplicou e eu prefiro substituir o montante daí, né? Faz um teste, você vai ver que não vai dar problema. Ele vai entrar com a interferência correta ali, não vai gerar folga e vai ter o funcionamento ideal. Você pode fazer. A gente tem uma venda muito boa desses itens, principalmente da Renault Master, tá? O pessoal em São Paulo que troca muito, né? O pessoal que mexe muito com van, até porque o valor do braço da Renault Master é muito caro, então o pessoal prefere trocar. E não dá problema, não tem problema de alinhamento, de folga, de nada. Eu tive um problema com a Master aqui, não sabia que tinha esses pivôs sob medida. Pois é, nós temos sim, Renault Master, nessa linha Renault de vans aí tem da Master, né? Tem da HR também, tá? Sprinter acho que não tem esse problema, né? Não, Sprinter não tem, É mais a HR e a Master. Aí para a linha leve, o que dá bastante problema hoje é o Sandero, Logan, também Honda Fit, Honda City, Honda Civic, né? Acaba tendo esses problemas aí, tá? Pode ser que na pesada daí o valor agrega muito mais, né? Se for trocar um montante é muito mais caro. Sim, né? sim. Pessoal, mais alguma questão? Da minha parte, tudo respondido aí. Só agradecer o José aí pela contribuição aí, dividindo o conhecimento com a gente. Eu que agradeço vocês, como eu comentei no começo, né? Eu tenho muito mais a aprender com vocês aí. Eu tenho certeza que quando eu nasci aí já tinha cara que já era especialista no assunto, né? Mas eu agradeço de verdade, assim, vocês estarem aqui nesse momento, né? E, assim, a gente vai ter oportunidade de estar visitando aí Chapecó e outras regiões. Eu quero muito conhecê-los aí. Já tive a oportunidade de conhecer alguns. E qualquer dúvida que vocês tiverem, precisar de alguma informação técnica, pode falar com a gente aí, tá? A Tuane tem nosso contato, né? Como eu comentei, o Eduardo, sem problema, não tem crise. Pode mandar um zap, ligar, não tem erro, não. A gente está aqui para justamente ser um apoio de vocês, tá bom? Eu vejo que a gente está anos aí no processo. Desculpa. O crescimento da própria VMR, né? Ela cresceu muito tecnologicamente. Sim. E tudo, a confiança aumentou bastante, né? A gente está bastante tempo no processo, não é que a gente é tão velhinho, começou cedo a trabalhar, então. Já viu, mas a gente aplica muito a VMR já
Antes era a Malha, sabia que a TRW me mandava, então você não tinha aquela confiança. Hoje, acho que isso está Sim. superado no mercado de reposição para a gente aqui na ponta, né? Então, Sim, de sim. parabéns Hoje, mesmo, VMAR, que o produto é muito bom. pô, que legal. Eu fico feliz de saber que vocês estão trabalhando com a nossa marca, né? Como eu comentei, né? A gente sabe que hoje o mercado de autopeças, ele tá, peço até desculpa pelo termo que eu vou usar, tá, Tony? Mas ele tá prostituído. A gente sabe que ele vem, o negócio de grandes marcas hoje é ter o preço mais barato, ter mais lucro. E isso daí gerou o quê? A importação de uma forma, assim, como que a gente pode dizer? Entrou muita porcaria no mercado. Grandes marcas vendendo muita porcaria. Quem sofre é o aplicador, cara. Eu trabalhei em oficina aqui em São Paulo, aqui não, eu tô em Santa Catarina, né? Mas lá em São Paulo, cara, a gente via, às vezes você pegava um lote de peça que dava problema, cara, era um transtorno, fazer retorno, retrabalho e tal. E a VMAR, ela veio aqui na contramão, ela investiu em tecnologia, em pessoas, em qualidade, para não perder esse DNA. A gente nasceu com qualidade e a gente quer continuar mantendo isso como referência, né? Esse é o nosso objetivo, tá? Bem, boa noite a todos aí, só para contribuir, tá? Eu já usei os pivôs sob medida aí, que o colega colocou, até por último aí, foi a questão do pivô de um inferior de uma Ranger 98, a qual a gente tinha que substituir a bandeja inteira, né? E houve uma pequena folga aí no alojamento, mínima coisa, né? Como o Nino colocou, eu entendi também a colocação dele. Quando a folga é demais, é evidente que a gente vai ter que substituir a peça. Mas nessa situação de ser pouco, né? Décimos de milímetros ali, só mesmo no alojamento, né? Aonde encaixa o pivô, isso sanou a minha dificuldade de até o cliente ficou contente, né, de não estar trocando a peça inteira, né? Ó, que Então, eu já legal. utilizei também na Master aí. Sandeiro, então, é bastante, né? Sandeiro aí é o que mais acontece, né? Aí eu já Sim, sim. consegui esse sob medida. Senão tinha que trocar a bandeja inteira. Então, é mais no caso é que o amigo colocou e para mim tá de parabéns a Vemar que sanou aí uma lacuna que não tinha no mercado. Realmente, nós somos exclusivos, né, com essa linha de pivô sob medida, né? Os concorrentes não têm essa linha aí. Que bacana, então, várias informações trocadas, né? Muita coisa compartilhada. É isso que é sempre bom. Se tiverem mais assuntos e mais oportunidades, a gente vai voltar a chamar a VMAR, então, para mais um bate-papo, mais uma aula, né? Que foi muito legal. E eu vou pedir para a galera abrir a câmera, quem ficou aqui por último, para escutar a nossa conversa, para a gente só fazer um registro com todo mundo aqui e a gente ir finalizando. Vamos lá, quem é que falta abrir a câmera aqui? Tem Gilmar. Tô sem câmera. Ah, tá sem câmera. O Ney, Isso. Faquin, Taca, Edilson. Fazer só um registro aqui, vou deixar gravado também. Gente, eu acho que então era isso, né? Muito obrigada a todos que participaram e até uma próxima. Boa noite. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Um boa abraço noite. a todos aí. Fiquem com Boa Deus. noite. Valeu. Boa Tchau, noite a tchau. todos. Tchau.